Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui com o seu Lauro, especialista em bombeamento de água, e ele vai explicar para a gente aquele tema super polêmico que é a questão da altura manométrica. Seu Lauro, é com você. Obrigado. Então, para começar, eu tenho um desenho esquemático aqui que representa um poço. Nem tudo que nós usamos para bomba é de poço, mas o poço é o caso mais genérico e ele vai dar o caso geral. Então vamos lá. Aqui o desenho não é tão claro, mas isso aqui representa um poço, tá? E eu tenho aqui a superfície do terreno, a bomba. Essa bomba vai jogar água até esse reservatório aqui. Então, aqui, primeiro, olhando o poço, eu tenho já uma variável que é muito importante, tá? É o tal do nível dinâmico. O que é o nível dinâmico? Quando você fura um poço e deixa descansado, a água vai aparecer nesse ponto aqui. Então, a distância entre o solo e aonde a água aparece, o pessoal de poço denomina como nível estático. Essa denominação só o pessoal que fura poço que usa essa denominação, tá? Então, é o tal do nível estático. Quando você coloca uma bomba e essa bomba começa a tirar água, esse nível estático que no início estava mais acima, com o passar do tempo, ela tende a descer. Chega num ponto em que a água que é reposta e a água que é retirada entram em equilíbrio. Nesse ponto, eles denominam como nível dinâmico. Tá? Dinâmico por quê? Porque se você tem uma bomba maior aqui embaixo, vai tirar mais água, ele vai descer um pouco mais. Mas existe a reposição natural pelo terreno que vai equilibrar. Nesse ponto, então, você tem um nível dinâmico. Então, quando a gente precisa dessa medida, dessa distância do solo até o nível dinâmico, é uma das alturas que você precisa para dimensionar uma bomba. Então, eu vou ter aqui já uma certa quantidade de metros, uma metragem, do nível do solo até o nível dinâmico. Quando a bomba começa a funcionar e está jogando água aqui em cima, ela precisa vencer essa altura. Tá? Então, existe um desnível entre o solo até onde eu vou levar essa água. Então, no reservatório, eu vou tirar essa medida aqui, que podemos denominar como desnível. O que é desnível entre a boca do poço e o ponto mais alto do reservatório? O reservatório pode ser que esteja instalado exatamente em cima do morro, mas existem muitas torres que têm lá 10, 20, 30 metros de altura que faz a elevação da água. Então, eu preciso computar exatamente essa distância entre o nível da boca do poço até o ponto mais alto onde você entrega a água. Então, eu tenho esta altura, mas eu tenho também esta altura. A bomba precisa vencer o quê? Precisa vencer, primeiro, essa distância entre o nível dinâmico até a boca do poço e tem que vencer do nível do poço, da boca do poço, até o ponto mais alto do reservatório. Essa altura chama-se altura manométrica. Tá? E quando muitas pessoas falam altura manométrica total, altura manométrica, não. Altura manométrica, o mais importante que entenda é a altura ou o desnível entre o nível dinâmico e o ponto mais alto. Tá? Para efeito de dimensionamento, esta diferença de cota, agora nós estamos falando de diferença de cota, ela é importante porque quanto maior essa cota, maior provavelmente vai ter que ser a bomba. Tá? Porque a bomba ela é dimensionada principalmente pela potência que ela tem que mandar a água deste nível até o ponto mais alto do nível do reservatório. Perfeito? Então, a altura manométrica é exatamente essa, do nível dinâmico até o ponto mais alto do reservatório. Tirando uma dúvida, seu Lauro, que os clientes perguntam, a gente tem que considerar não só as alturas verticais, mas também as alturas horizontais, correto?
Correto. Então, aqui, de propósito, nesse desenho, eu já fiz que existe uma distância entre o poço e o reservatório. Se você está trabalhando com uma bomba e você tem 5 metros, 10 metros, a perda de carga que ocorre nessa situação é pequena, é desprezível. Agora, existem instalações em que o poço e o reservatório eles têm 700 metros, 1.000 metros, 1.500 metros. Então, a perda de carga entre a captação e o ponto de entrega, eu tenho que considerar essa perda de carga. Tá? Então, eu preciso considerar no dimensionamento da bomba o desnível e eu tenho que considerar também, se as distâncias forem maiores, do que, dependendo do tipo de bomba, entre a captação e o reservatório. Bem, agora eu pergunto para o senhor, nós falamos da bomba submersa. Existe diferença para esse cálculo caso a bomba seja uma bomba de superfície? Perfeito. Então, como eu já dito, esse desenho, quando eu uso a bomba submersa, ela serve para generalizar. Quando é uma bomba de superfície, o que vai acontecer? Essa bomba que está aqui embaixo, tá? Ela vai estar aqui em cima, tá? Vai estar na boca de onde vai ser o ponto de captação. Não necessariamente é um poço, mas pode ser um lago, um rio, um açude, tá? Então, ela vai estar colocada nessa situação aqui. Tá? Isso seria a bomba, tá? E ela, essa que nós chamamos de nível dinâmico aqui, não vai existir. Só vai existir nas bombas maiores a questão da altura de sucção. Então, quando nós recomendamos que a altura de sucção seja a menor possível, coisa de 30 centímetros, meio metro, isso daí passa a ser desprezível. Mas existem situações em que a captação da água ela está a 3, 4 metros para baixo de onde a bomba está instalada. Aí eu preciso considerar no cálculo. Então eu vou considerar a altura de sucção, que é a altura da bomba até o nível da água. E eu tenho que considerar o desnível agora da bomba até o ponto mais alto. Certo? Essa nova medida continua sendo chamada de altura manométrica. Então, o que eu tenho aqui? Você tem um poço parado, está parado aqui, é um poço estático, é um poço que acabou de ser construído, tá? Ele tem água nesse nível. Tá? Então, é o chamado nível estático. Quando você coloca a bomba, então está dizendo que a bomba foi lá para baixo, tá? Não precisou ficar exatamente embaixo do nível estático. Tá? Então, aqui a gente tem uma medida, foi dado como exemplo 25 metros, desceu a bomba a 75 metros para baixo ainda, tá? dentro de um poço que tem lá não sei quanto para baixo. Tá? Quando a bomba começa a trabalhar, ela entra nessa situação. A água que estava no nível estático agora desceu para 90 metros. Tá? Então, esse é o nível que eu preciso para fazer o dimensionamento da bomba. A bomba, logicamente, está alocada abaixo desses 90 metros, por isso que é importante a gente saber primeiro o nível dinâmico, porque dependendo da situação e dependendo da quantidade da água que você tira, você vai fazer com que esse nível dinâmico acaba descendo e acaba chegando na bomba. E normalmente a bomba tem que ter um mecanismo automático para desligar a bomba, senão ela vai tentar trabalhar a seco. Tá? Então, aqui é o exemplo assim, é o poço, tá? Estático, e você tem o poço. Aqui tem um desenho que parece duas orelhinhas, para representar o lençol freático. Tá? Uhum. O que é o lençol freático? São aqueles bolsões de águas que ficam no subsolo, tá? E quando você fura o poço, acaba caindo essa água dentro do poço. Então, a denominação é lençol freático. Embaixo do solo existem vários lençóis, um embaixo do outro, tá? E a profundidades diversas, mas são eles que alimentam o poço. Então, esse daqui é um desenho melhor acabado numa aplicação solar. Então, já aparece aqui os painéis solares, tá? O poço indicando aqui o seu
o seu nível dinâmico já, e aqui eu acabei colocando alguns indicadores, porque esses indicadores servem posteriormente para quando a gente receber um pedido de um dimensionamento, eu poder tirar as medidas através desses indicadores. Então, a representação do poço, tá? A representação do reservatório, eu tenho a distância, eu tenho que tentar buscar a distância entre o poço e o reservatório e tentar achar qual é a altura manométrica envolvida, para que a bomba possa recalcar do nível dinâmico até o ponto mais alto, consiga atender a necessidade do cliente. Tá? Essas medidas aqui a gente aparece num formulário que ajuda a coletar essas informações. Esse relatório é um relatório real. Tá? Aí depois você precisa ampliar a representação de um poço que foi furado lá no estado do Rio de Janeiro. Então, esse aqui foi o desenho do poço. Esse poço tem, acho que é 180 metros. Tá? Então, aqui é muito interessante para a gente ver quando você tem um relatório de qualidade de quem furou o poço, ele indica para a gente, olha, ele indica o seguinte, olha, ele furou o poço e colocou aqui na entrada do poço, ele colocou uma tubulação acima do terreno, ou seja, para que a chuva não acabe jogando água aqui para dentro. Depois você tem uma parte que é concretada na boca do poço. Depois você tem a representação mais vermelhinha, é o tipo do terreno que ele encontrou até essa distância aqui de 10, 15, acho que 20 metros, é um tipo de terreno. Daqui para baixo é um outro tipo de terreno, ele vai mostrar até essa parte aqui mais clara, que ele encontrou rocha. Então, ele precisou furar toda essa profundidade até que tivesse água suficiente. Aqui ele indicou para nós o nível estático, aonde que a água chega quando o poço está em nível estático, ou seja, está parado. Então você tem um nível estático aqui. Quando ele colocou a bomba de teste, ele colocou e o nível estático desceu. Desceu para quanto? Aqui ele tem, profundidade do poço, 180 metros. Nível estático, 57 ou 67? 57, né? 57 metros. Nível dinâmico, 159. Ou seja, o nível da água rebaixou 100 metros para baixo. Tá? Então, essa é uma informação que passa batido, a maior parte do proprietário de poço não conhece isso. Tá? Isso é uma informação que, então, somente quem furou o poço tem essa informação. A bomba precisa ficar abaixo desses 150 metros para baixo, tá? Senão ela vai ficar pendurada no ar, tá? Começa a funcionar, a água vai baixando, chega a água nela. Então, e depois ele tem outros detalhes aqui, tá? Que ele vai dando o tipo de terreno que ele vai encontrando. Ele vai encontrando se é um terreno cristalino, que tipo de rocha que ele vai encontrando, ele vai dando a distância, o que ele vai encontrando. Mas a informação mais importante que ele precisa fornecer para a gente é o nível estático, que é uma informação complementar, mais o nível dinâmico. Né? Ou seja, qual é aonde que esse nível vai encontrar e quanto é que eu preciso colocar essa bomba para baixo, porque não adianta colocar aqui nesse meio aqui, porque ela vai ficar pendurada. Tá? E mais, se você tem uma distância de 100 metros que ele faz o rebaixamento, na hora que eu dimensiono a bomba, 100 metros a mais para fazer o recalque, então, dependendo da potência da bomba que for dimensionada, ela não consegue mandar a água aonde for necessário, tá? Por causa desse desnível. Tá? Então, esse aqui é um relatório então, interessante, mas da nossa experiência, 90% dos poços não tem relatório. Pode passar? Aí você vai perguntar, e se não tem, como é que eu faço? Não vende a bomba? Você não tem a informação. O que você faz? Eu vou jogar o nível dinâmico lá para o fundo do poço. Tá? Na pior da situação, eu consigo funcionar. Pode ser que o nível dinâmico esteja aqui no meio, tá?
Mas se a informação não vem, para você garantir que a bomba que você vai vender funcione, você vai imaginar que o nível dinâmico está lá para baixo. Aí você vai superdimensionar o sistema. Vai ser superdimensionado, tá? Ok. Mas é uma forma de você resolver uma situação, quer dizer, não vai deixar de vender porque ele não tem informação. Ok. Tá? E aí, para te ajudar, o que você vai fazer? Esse pequeno formulário aqui, ele tem um desenho de uma bomba, se for usada submersa, e se for uma bomba de superfície. Se for uma bomba submersa, ele vai pedir o que? Olha, tem aqui as medidas, olha, D1, A1, D2, A2, A3, A4, e aqui está tudo escrito. Ó, A1, desnível entre D1, o que é? Desnível, ponto de captação, ponto de entrega. A2, nível estático do poço. A3, então, as informações estão detalhadas aqui para serem preenchidas. Se for uma bomba de superfície, tem lá, o que você tem? A2 é a lâmina d'água. A lâmina d'água até onde está a bomba, medida A2. A2, nível estático do poço ou nível do lago. Certo? Depois você tem aqui, o que é D2? D2 é a distância, D2, distância entre o ponto de captação e o ponto de entrega. Então você tem essa distância aqui ou essa distância do lado de cá. Então, com esse formulário aqui, você consegue ter para você fazer o dimensionamento, tá? E depois tem algumas informações adicionais quando a aplicação é mais sofisticada. Olha, ela vai ser usada para irrigação. Então é interessante saber, mas que tipo de irrigação, etc. Tá? Mas o dado básico que a gente precisa é a altura, voltando, a altura manométrica, distância e vazão. Tá? Quanto de água o cliente precisa? Eu preciso 2.000 litros dia, 150 litros dia. É isso que a gente precisa. Perfeito, pessoal. Que aula! Tenho certeza que agora você não vai mais me perguntar o que é altura manométrica. E também ficou muito claro que para um excelente dimensionamento e para a gente especificar o seu sistema de energia solar de bombeamento de água certinho, precisamos desses dados. Não tem choro e nem vela. Então agora que você já sabe o que é altura manométrica, já pode comprar o seu sistema de bombeamento de água solar, preferencialmente Schurflo, né, seu Lauro? Preferencialmente Schurflo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.